Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. Então, nós já terminamos a parte de princípios. Deixa eu só acomodar esse microfone aqui, deu. E vamos lá para sistemas de investigação. Primeira coisa, o que é investigação preliminar? Pensa, primeira fase, fase pré-processual, é a fase da investigação preliminar. Depois, temos oferecimento de denúncia e aí começa o processo. Então, nós vamos ocupar agora da investigação preliminar. O que é investigação preliminar? No Brasil, é o inquérito policial, mas existem outras formas de investigação preliminar. Sindicância é uma forma de investigação preliminar. CPI. Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito ou de investigação. É uma forma de investigação preliminar. Então, você primeiro investiga para saber se vai acusar ou não. Então, esse é um ponto-chave. Você investiga para decidir se vai acusar ou não. Eu só vou baixar um pouquinho o volume do retorno aqui, que está um pouquinho alto. Alô? Agora sim. Então, eu vou investigar para saber se eu vou acusar ou não. Então, eu entro numa casa porque os vizinhos notaram falta daquela pessoa, a polícia arromba a porta, entra e está lá alguém morto. Bom, nós vamos investigar para saber se aquilo ali é um suicídio, uma morte natural, se ele teve alguma doença, algum mal súbito, ou se foi um homicídio. Para isso, eu preciso investigar, diligenciar, buscar elementos que comprovem que é crime ou que não é crime e depois, se crime, quem é o autor, certo? Então, isso é investigação preliminar. Por que nós precisamos da investigação preliminar? Qual é o fundamento da existência da investigação preliminar? Vamos lá. Está na tela aí para vocês. Agora, centralizadinho. Qual é o fundamento da existência? Primeiro, buscar fato oculto, ou seja, o crime geralmente é um fato oculto em que nós vamos investigar para esclarecer em grau de probabilidade a fumaça da prática, certo? Então, se investiga para buscar o fundo do delito. Existe aí uma função simbólica. Por quê? Porque a imediata investigação preliminar, ela serve para que as pessoas percebam que o Estado está fazendo alguma coisa. Vamos pensar no sentido inverso. Então, só para deixar claro que eu troquei aqui porque está dando um eco. Busca do fato oculto. O crime geralmente é um fato oculto, a investigação serve para esclarecer em grau de probabilidade, não é certeza. Certeza você vai ter lá no processo. Então, a investigação é só probabilidade, é só fumaça, é só fumus comice delicti, certo? Depois, ela também tem uma função simbólica, que é criar um sentimento de que não haverá impunidade. Quer dizer, se você vê a prática de um crime grave e você não percebe, não vê o chamado first line enforcement, a primeira linha de perseguição do Estado fazendo algo, ninguém investigou, você tem uma incômoda e molesta e fundada sensação de que vai haver impunidade, de que não há ordem nenhuma. Então, a investigação serve também para, digamos, reforçar a credibilidade e a confiança das pessoas nas instituições do Estado. E a terceira função ou fundamento da investigação preliminar é evitar acusações infundadas, ou seja, é um filtro processual para evitar que você acuse sem uma justa causa. Então, eu sempre digo o seguinte, a investigação preliminar, o inquérito, se bem feito, se você tiver qualidade técnica, uma boa investigação, quanto melhor for a investigação preliminar, menor é a chance de você ter um processo ruim, fraco, sem prova ou contra a pessoa errada. Então, quanto melhor se investiga, melhores são as condições de ter um processo que vai apurar a verdade, punir o autor. Se você investigar mal, você tem um risco muito grande de acusar a pessoa errada ou até acusar a pessoa certa, mas sem um lastro, um suporte para justificar depois a condenação. Então, a investigação ela serve como um filtro para evitar também a estigmatização derivada do processo, evitar que você acuse a pessoa errada. Então, esse aí é uma missão muito importante da investigação preliminar. Agora, vamos fazer um esquema que é o seguinte. A investigação preliminar, enquanto sistema, eu estou trabalhando no sistema, claro que eu já estou pensando no inquérito, mas ainda no gênero, no genérico, investigação. No mundo, hoje, nós temos, a partir do sujeito ativo, ou seja, quem é que vai investigar, 3
possibilidades ou 3 órgãos encarregados. Um primeiro modelo é o modelo policial, ou seja, a polícia investiga, a polícia é a titular da investigação preliminar. É o caso típico do modelo brasileiro, em que a polícia comanda o inquérito com autonomia. Claro, dentro da legalidade, etc. Mas quem manda no inquérito é a polícia. Claro, depois eu vou explicar como é que se dá a relação da polícia com o Ministério Público, com o juiz. Mas é um modelo policial. Inquérito policial é da polícia. Ponto. Esse modelo é um modelo que tem só no Brasil. Tu tem alguma coisa parecida na Inglaterra, com o modelo de investigação policial inglês, e alguns estados americanos. É que é muito difícil falar de Estados Unidos, porque existe uma grande autonomia dos estados para disciplinar o seu processo. Então, nos Estados Unidos, você tem modelos de investigação a cargo da polícia e outros a cargo do Ministério Público. Então, é muito difícil falar do sistema americano. Mas o modelo policial brasileiro é característico. Bom, mas não é o único que existe no mundo. Existe ainda o modelo de juiz e instrutor, que não tem nada a ver com o nosso juiz das garantias. Juiz e instrutor, eu vou falar daqui a pouquinho, é o modelo espanhol, é o modelo francês, aonde o juiz tem protagonismo. Detalhe, não é que não exista polícia. A polícia existe em todos os lugares e ela é imprescindível. O que eu estou falando é quem é que manda na investigação. No modelo policial, quem manda é a polícia. No modelo de juiz de instrução, juiz instrutor ou juizado de instrução, que é o modelo adotado na Espanha, na maioria das investigações, é o modelo predominante na Espanha, predominante na França, que é um péssimo modelo, ali quem investiga é a polícia, mas a mando de um juiz, quem comanda é um juiz. Então, só estou explicando para depois mostrar vantagens e inconvenientes. E, por último, você tem um modelo de promotor investigador, que é um modelo adotado na Itália desde a Reforma de 88, na Alemanha desde a Grande Reforma de 1974, Alemanha 74, Itália 88, Portugal 88, 89. É um modelo que já tem disseminado na América Latina, Chile, Uruguai, Argentina predominantemente, Paraguai, todos são modelos em que quem investiga é o Ministério Público. Não é que a polícia não exista, a polícia investiga, mas quem manda na investigação, em última análise, quem manda na polícia é o Ministério Público. Bom, agora voltamos. 3 modelos. Os 3 possuem vantagens e inconvenientes, obviamente. O modelo policial, que é o modelo brasileiro, tem vantagem? Tem. A polícia está em todos os lugares, um país de dimensões continentais, a polícia chega em todos os lugares onde não chega um juiz ou um promotor. Tem inconvenientes? Bom, outra coisa, é modelo barato, infelizmente, né? Com o salário de um agente, de um policial, você paga o salário, ou melhor, com o salário de um juiz ou de um promotor, como regra, você paga o salário de vários policiais. Não estou falando de delegado, estou falando de agentes. Então, isso é um argumento usado para justificar o modelo policial, porque ele é mais barato. Agora, tem inconvenientes? Tem. Tem muitas críticas, se faz muita crítica ao modelo policial brasileiro, porque a polícia tem uma autonomia sem estar vinculada ao Poder Judiciário, ela é uma polícia judiciária que não se vincula ao Poder Judiciário. Muitas vezes a polícia investiga em descompasso com aquilo que deseja, espera ou pretende o Ministério Público, que é quem vai acusar. Esse descompasso entre quem investiga e quem acusa nem sempre é bom. Para falar a verdade, na maioria dos casos isso é ruim. Inclusive, um dos argumentos a favor do modelo de promotor investigador é o de que quem melhor investiga quem vai acusar, melhor acusa quem investigou. Quando você tem um rompimento nessa estrutura, com um órgão investigando e outro acusando, isso traria conflitos e não raras vezes até perda de qualidade. Esse é um argumento, é uma crítica que se faz. Não quer dizer que eu concorde, mas estou só expondo. Então, o modelo policial também é um modelo em crise, por conta, muitas vezes, da baixa qualidade técnica dessa investigação policial, que é uma outra crítica que se faz ao modelo brasileiro. E, principalmente, por esse descompasso e pela falta de credibilidade que muitas vezes gera a investigação policial. Então, é um modelo em crise. Também essa história de ser um modelo barato é ruim, porque significa que o nosso policial, muitas vezes, está muito mais fragilizado. Eu não estou falando e não pode generalizar. Não vamos generalizar que o grande problema é que a polícia é corrupta ou que tortura. Não, não se pode generalizar assim. Agora, que é verdade
que numa dimensão pequena e patológica, até por conta, às vezes, de baixa valorização, de baixa remuneração dos policiais, você tem fragilidades para que numa dimensão patológica pequena se tenha alguns problemas de corrupção, de violência policial, que acabam afetando a imagem do sistema como um todo. Mas volto a dizer, não estou generalizando, obviamente. A polícia brasileira melhorou muito no pós-Constituição. Eu sempre digo, hoje um concurso para delegado é tão ou mais difícil que um concurso para juiz ou para promotor, extremamente disputado, e isso tem feito com que a qualidade da investigação também se reflita. Então, hoje nós temos, eu como alguém que estou na pós-graduação desde 2000, dando aula em mestrado e doutorado, já orientei muito mais delegados do que juízes ou promotores. Isso é muito bom, porque o policial está se qualificando. Hoje o delegado é um cara que fez um bom concurso, um concurso difícil, disputado, é um cara preparado tecnicamente. Então isso é ótimo, certo? Mas nós ainda temos, digamos que na parte de baixo, lá nos agentes, ainda alguns problemas de falta de qualidade, de valorização, etc. Em suma, o modelo policial também ele é ruim na perspectiva legislativa. O inquérito está muito mal disciplinado no inquérito. Ele é muito poroso, ele é muito informal. E quando se tem algo informal, se cria um terreno fértil para abusos. Porque forma é garantia, forma é limite de poder. Quando você dilui a forma, você tira a garantia. Então a crítica que se faz ao modelo policial é nessa perspectiva. Agora, essa crise do modelo policial faz com que se busquem outros modelos. Será que o modelo de juiz e instrutor é bom? E volto a dizer, juizado de instrução e juiz e instrutor não tem nada que ver com o juiz das garantias. Nada que ver. Vou falar do modelo espanhol, por exemplo, fiz meu doutorado na Espanha, conheço bem. Como é que é o modelo espanhol? Como é que é o modelo de l'enquête, l'instruction na França, por exemplo? Ou a instrução preliminar na Espanha, o sumário espanhol. Na Espanha, a maioria da investigação é conduzida por um juiz. Quem faz a investigação é a polícia a mando de um juiz. Esta figura é a de um juiz ator, inquisidor, que se vincula a um sistema inquisitório que não se quer mais. Muito pior do que o modelo policial brasileiro é o modelo de investigação a cargo de um juiz, porque é um juiz contaminado, obviamente não vai poder ser o mesmo do processo, mas isso também não resolve o problema. Não é papel do juiz investigar, papel do juiz é julgar. Juiz não é feito para investigar. Na Espanha, por exemplo, tem lá um crime, um homicídio, a polícia chega, isola o local e já entra em contato com o juiz. Quem manda, quem define o rumo da investigação, quem ouve as pessoas é um juiz inquisidor, que vai atrás da prova de ofício, produz a prova, para depois ele decidir se recebe ou não a acusação. Esse é um modelo arcaico, superado, muito pior que o nosso. Então não entre nessa canoa que é furada. O terceiro modelo, que é apontado por muitos como uma grande solução para a crise do modelo policial e do modelo de juiz, é o modelo de promotor investigador. Bom, como eu falei, adotado pela Alemanha em 74, na grande reforma da STPO, e depois, na Itália, no Código de Procedura italiano, no Código de Processo Penal italiano de 88, vocês vão encontrar o modelo de promotor investigador. Portugal é promotor investigador. América Latina, a imensa maioria, promotor investigador. O que é o promotor investigador? Significa, tem polícia, mas quem faz o controle da atuação da polícia é o Ministério Público. A polícia, digamos que dialoga diretamente com o MP, e quem tem o poder de comando geral da investigação é o Ministério Público. Então ele canaliza a notícia-crime, ele toma conhecimento e ele ordena quais vão ser as diligências, o que vai ser investigado, o que não vai ser investigado. Esse é um modelo que é uma tendência mundial e que no Brasil, hoje, já antecipando, nós convivemos com o modelo híbrido, porque no Brasil, inquérito é da polícia, mas o Supremo já reafirmou várias vezes que o Ministério Público pode investigar. Então, Brasil hoje, inquérito é da polícia. O Ministério Público pode requisitar a abertura de inquérito, pode requerer diligências dentro do inquérito, pode acompanhar o inquérito, pode trabalhar harmonicamente com a polícia, mas quem manda é a polícia. Agora, outra perspectiva, o MP pode abrir o seu próprio procedimento investigatório. A maioria dos estados chama de PIC, né? Procedimento Investigatório Criminal.
esse procedimento investigatório criminal, outros chamam de procedimento criminal diverso, mas o Ministério Público pode instruir a sua própria investigação para depois acusar sem precisar do inquérito ou da polícia. Então, esse é o modelo que em muitos países já adota, onde o promotor manda e faz tudo e controla a polícia e ele manda na investigação, promotor investigador. No Brasil, não é promotor investigador, ainda é o modelo policial, mas híbrido, mitigado, porque o MP já pode fazer o seu próprio procedimento investigatório. Inclusive, não raras vezes, você tem um inquérito e um procedimento de investigação do MP. Isso não é bom. Em suma, com relação ao órgão encarregado, 3 modelos, ambos com vantagens e inconvenientes. Seguimos para o próximo tópico, que é, então, só para colocar na tela para vocês, Brasil, modelo é policial, inquérito é da polícia. MP pode investigar? Pode, o Supremo já afirmou isso. Através do seu procedimento investigatório criminal. Só um parênteses, o Supremo disse que o MP pode investigar, mas não disse como vai ser essa investigação. Então, um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil é que o inquérito disciplinado no CPP, pega o CPP, a partir do artigo 4º, vocês já vão encontrar aqui, ó, vamos lá, 4º, inquérito policial, artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pela autoridade policial no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais sua autoria. A competência definida nesse artigo não exclui de outras autoridades administrativas, por isso que pode ter sindicância e pode ter investigação a cargo do MP. Artigo 5º. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado. Depois eu vou explicar como é que o inquérito inicia. Então aqui vem o artigo 5º mostrando como é que o inquérito inicia, depois vem o 6º e o 7º, como é que ele se desenvolve, e depois lá no 28 a questão do arquivamento e a finalização. Mas, no Brasil, o inquérito é da polícia, mas o MP pode investigar. Então é uma coisa híbrida. E como é que o MP vai investigar se não tem na lei uma disciplina? Vai usar por analogia o inquérito, o modelo de inquérito, o sistema que está aqui no CPP, que já não é bom, que é um modelo já bastante arcaico e superado. Certo? Bom, vou dar um conceito de inquérito aí para vocês. Inquérito policial. Então, tem como finalidade o fornecimento de elementos para decidir entre processo ou não processo, assim como serviço de fundamento para as medidas endoprocedimentais que façam necessárias no seu curso. Eu vou explicar depois o que são medidas endoprocedimentais. Certo? Por hora, só deixa aí a ideia. Então, inquérito serve exatamente para buscar o quê? Elemento que justifique ter a acusação, não ter a acusação, que é alguma coisa que arquivamento. E claro, quando eu falo que vai ser fundamento para as medidas endoprocedimentais, eu estou dizendo que ele vai servir para justificar as medidas tomadas no meio do inquérito. Por exemplo, uma prisão cautelar, uma busca e apreensão, um sequestro, um arresto, uma quebra de sigilo bancário fiscal. Isso é tomado com base no inquérito. Isso é o que se chama de função endoprocedimental, interna ao procedimento, certo? Então, seguimos. Qual é vou botar isso aqui porque é uma questãozinha dogmática. Qual é a natureza jurídica do inquérito e qual é o órgão encarregado no Brasil? Para mim está dando um eco quando eu coloco um slide. Depois vocês me digam se está dando também. Vamos lá. A natureza do inquérito é um procedimento administrativo pré-processual. Isso aqui é um SPP, então tem que cuidar com a DEM. É um procedimento administrativo pré-processual. Procedimento administrativo pré-processual. Certo? Quem é o órgão encarregado? Típico modelo de investigação preliminar. Típico modelo policial. Polícia faz. Depois, no final, escrevi reserva de jurisdição. O que é isso? Ora, quando vocês precisarem, lá na investigação, de medidas restritivas de direitos fundamentais, vocês vão pedir para o juiz. Aí entra o juiz das garantias. O juiz das garantias não é um juiz instrutor, não é um juiz de investigação, não é um juiz inquisidor, não é um juiz que vai atrás da prova. Ele é um juiz que serve para isso. Olha só. Olha como esse modelo de promotor investigador se aproxima da estrutura acusatória. Aqui você tem polícia e MP. Aqui. Polícia e MP. Juiz das garantias e o investigado.
Quando a polícia ou o MP precisar de uma medida restritiva de direitos fundamentais, prisão cautelar, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, medidas cautelares patrimoniais, pede para o juiz, reserva de jurisdição, é matéria reservada à jurisdição. O juiz vai abrir contraditório para a defesa, se for o caso ou não, e vai decidir. Se a defesa não concordar, recorre para o juiz das garantias ou até para o tribunal. Então, estrutura dialética. MP e polícia investigam, pede para o juiz dá ou não dá. Defesa pede proteção ou não para o juiz, conforme o caso. Então, é disso que se trata o nosso inquérito. Agora vem a grande questão. Vejam, eu já falei de quem é que investiga, 3 modelos. Já coloquei a polícia e o MP nessa situação aqui. Agora, falta saber o seguinte, no modelo em que o MP investiga ou a polícia investiga, que é o nosso caso, qual é o lugar do juiz nessa estrutura de investigação? Qual é o lugar do juiz? Então, é aqui que entra a figura do juiz das garantias. Artigo 3º, B, C, D e por aí vai, do CPP. Agora, eu preciso que vocês peguem o CPP. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para não falar demais. Vamos lá. Artigo 3º B. O juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Então, ele é o controlador da legalidade, que é o grande papel do juiz. Verificar se as coisas estão sendo feitas conforme manda a lei. Então, se a polícia fizer algo ilegal, uma busca e apreensão ilegal, a defesa vai recorrer para o juiz e o juiz vai dizer, isso é ilegal, essa prova é ilícita. Da mesma maneira, contrário senso, para a polícia poder fazer algumas coisas que limitam direitos fundamentais, para ter legalidade, tem que pedir para o juiz. Então, ele é o grande guardião da legalidade, certo? Então, onde é que está? Legalidade da investigação e pela salvaguarda dos direitos individuais. Então, olha só o mosquito. Ele é o guardião da legalidade, dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Essa expressão, direitos e garantias fundamentais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, é a explicação, é a síntese da reserva de jurisdição. Ou melhor, isso é a definição do que seja reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição é isso, né? Algumas matérias, algumas questões, a lei, a Constituição, entende que por restringir direitos fundamentais estão submetidas a uma decisão de um juiz competente. Isso é reserva de jurisdição. Seguimos. Competindo especialmente. Aí depois segue o artigo definindo. Então, vamos lá. Esse é o lugar do juiz das garantias. Estrutura dialética, guardião da legalidade. Agora vem uma perguntinha básica. Por que nós precisamos do juiz das garantias? Caiu minha água. Ai, meu Deus. São coisas que acontecem. Por que nós precisamos ter o juiz das garantias? Que é uma figura que está com a sua eficácia suspensa pela liminar do ministro Fux, mas vai entrar em vigor daqui a pouco mais, acredito eu. O que significa isso? Precisamos ter outro juiz? Sim. Precisamos do sistema doble juez, 2 juízes. Para quê? Tudo que nós já estudamos sobre dissonância cognitiva, contaminação, efeito primazia, para assegurar imparcialidade, obviamente, não pode ser o mesmo que lá no começo da investigação decreta a busca e apreensão, decreta a quebra de sigilo bancário. Para decretar, vamos fazer um exercício. Pensa comigo. Tu é a juiz. Aí a polícia está investigando alguém. Aí o delegado vai lá e pede, doutor, nós estamos investigando o Mané da Silva e eu preciso de uma quebra de sigilo bancário e fiscal do Mané. Tu, juiz, vai analisar, vai estudar, vai verificar se tu vai dar ou não. Por quê? Porque aquilo é uma medida séria, porque aquilo é uma medida invasiva de direitos fundamentais. Aí tu estuda, te convence que o delegado tem razão e tu vai lá e concede a medida. Ô, meu ar-condicionado. Desliga, meu filho. Tu concede. Portanto, tu começou a formar tua imagem mental. Aí, o delegado vai adiante e pede, doutor, eu preciso de uma interceptação das comunicações telefônicas e de uma interceptação lá
acesso de dados do e-mail dele. Tu vai estudar, tu vai pensar, pô, isso é uma medida invasiva, é séria, tu vai estudar aqueles argumentos que o delegado está trazendo, tu vai formar tua convicção e tu vai dizer sim ou não. Mas vamos imaginar que tu diga sim, tu está aderindo à tese do delegado. E assim as coisas vão. E aí tu decreta a quebra do sigilo telefônico e ela vai sendo prorrogada de 15 em 15 dias. Então a cada 15 dias tu é chamado pelo delegado a reexaminar e redecretar uma interceptação telefônica. Tu recebe relatórios, tu recebe muitas vezes relatórios sobre conversas, que as conversas são genéricas, não dizem nada, mas a polícia faz uma interpretação daquela conversa. Então o cara está negociando, eu tive uma situação como essa, muitos anos atrás, ele era um exportador, uma carga internacional de doces que ele ia mandar para a África, o que via da África, e aí tu tá ouvindo, diz, doce, qual é o problema? Aí vem a polícia e diz, não, mas nós sabemos que doce é igual a cocaína. Ah, bom, então aí doce é igual a cocaína. Por quê? Porque a polícia disse. E aí tu acredita. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que tu vai acreditando. Tu vai formando a tua imagem mental. Depois disso tudo, vem um pedido de busca e apreensão e de prisão. Tu já está há 8 meses, 1 ano, ouvindo aquele nome do Mané, o mega delinquente investigado. Tu decreta na hora, sem maior problema. Por quê? Porque tu já não sofre mais entre a versão A e B. Tu já tomou aquela versão como verdadeira, tu adere a ela, é o efeito, você adere ao efeito aliança, você superestima as informações já tomadas como verdadeiras, tudo que eu escrevo de dissonância cognitiva justifica o que está acontecendo inconscientemente na cabeça do juiz. Aí, tu decreta a prisão. Aí vem a denúncia. É muito óbvio que tu vai receber a denúncia de um caso que tu já sabe tudo, que tu já aprendeu, tu já quebrou o sigilo bancário, fiscal, telefônico, blá, 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 blá. No sistema brasileiro, hoje, enquanto não entrar em vigor o juiz das garantias, o mesmo juiz que fez tudo isso, recebe a denúncia, começa o processo, e aí então abre-se a possibilidade de a defesa vir para trazer os seus argumentos, a tua tese, a sua prova, os seus elementos. Aí então o réu vai poder falar com o juiz. E aí ele chega para falar. E aí ele diz, espera um juiz imparcial, né? Quando entra na audiência, ele diz, parei só um pouquinho, esse é o mesmo juiz que está há 1 ano interceptando meu telefone, meus e-mails, me prendeu, recebeu a denúncia? O juiz olha para ti e diz, tu finalmente eu vou conhecer, tu é o Mané, pô, tu é mal pra caralho, hein, meu? Porra, sei tudo da tua vida. Eu já sei tudo. O processo se transforma num faz de conta, porque a imagem mental já está formada. A partir daí, meu amigo, quando começarem as audiências no processo, aquilo é um golpe de cena. Porque enquanto as testemunhas estiverem falando que foi o Mané e que é crime, o juiz está ali atento, confirmando. Porque essa linha de depoimento vem exatamente na mesma linha daquilo que ele tomou como verdadeiro lá atrás, quando ele começou a aceitar os pedidos do delegado. Então aí ele está aceitando. Depois que terminou de ouvir um monte de testemunhos dizendo que foi o cara, e obviamente ele superestima, ele supervaloriza os argumentos que vêm na linha daquilo que ele tomou como verdadeiro, e isso é inconsciente, porque se ele começar a colocar em dúvida o que ele decidiu, ele vai gerar um estresse absurdo, e todo o sistema trabalha para tentar um equilíbrio do sistema cognitivo, para diminuir o estresse, você inconscientemente vai acreditando e vai aderindo aos argumentos que vêm na mesma linha daquela tese que você já tomou como verdadeira. E aí? E aí começa a vir, então, a prova da defesa. E aí chega lá a Dona Maria e diz, não, não foi ele, não é isso, doce é doce. O teu inconsciente diz, mas pare só um pouquinho. Quem é essa velha para vir agora, a essa altura do jogo, porque o jogo já está jogado, a essa altura do jogo, que o placar já está definido, para dizer que não foi o Mané? Ora, velha, vai plantar batata. Efeito atenção é desligado e você já não dá mais bola. Para que eu explico isso? Para mostrar como esse juiz está inconscientemente ou até conscientemente contaminado, o processo é um faz de conta, não tem igualdade cognitiva, é muito difícil a defesa reverter esse jogo. A defesa já entra nesse jogo perdendo de goleada. Não é que não possa reverter, mas é quase um milagre reverter. É por conta disso que nós precisamos ter um juiz para atuar na investigação e outro no processo, para que esse que chega no processo chega de espírito livre, aberto, tranquilo, diga, bom, eu não sei nada, me diz a acusação qual é a tese e qual é a prova, me diz a defesa quais são os teus argumentos. É por isso que nós precisamos ter o juiz das garantias, entenderam? É muito mais do que um argumento dogmático do processo, é um argumento que vem lá na psicanálise, que vem lá na psicologia cognitiva. Está aqui na cabeça, é um problema inconsciente. Deixa eu só olhar o tempo aqui que eu já me perdi. Estou sem óculos, mas deve estar uns 30 minutos. Então,
Primeira premissa, é imprescindível ter juiz das garantias, que é um juiz que não vai investigar, é um juiz que não vai atrás da prova, certo? É um juiz que serve, como o próprio nome diz, como garantidor da legalidade e dos direitos e garantias fundamentais do nosso investigado, do nosso indiciado. Se eu falar réu, tá errado, tá? É o vício. Na verdade, é investigado, é indiciado, é suspeito, é imputado. Então, no meu livro eu explico aqui por que nós precisamos de juiz das garantias. Também aqui eu falo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caso Piersac, caso de Kuber, dizendo que o juiz que participa da investigação é um juiz contaminado, que não pode ser o mesmo atuar no processo. Tudo isso por quê? Porque se for o mesmo, fere de morte a imparcialidade. Então, superada essa questão, vamos partir da premissa que é imprescindível o juiz das garantias, vamos analisar o artigo 3º-B. O que ele vai fazer? Vamos lá. 3º-B. Então, já falei que o juiz das garantias pelo controle de legalidade, aí vem inciso 1. Caberá ao juiz das garantias receber a comunicação imediata da prisão nos termos do artigo 50, 62, caput do artigo 5º da Constituição. Então, quando uma pessoa é presa em flagrante, a comunicação já é para o juiz das garantias, para que ele homologue ou não o flagrante, decrete ou não uma preventiva. Então, é papel dele também decidir sobre as prisões cautelares, certo? Peguem aí o CPP. Inciso 2, ele vai receber o auto de prisão em flagrante, vai fazer o controle da legalidade, artigo 310, vamos estudar depois. 3, ele vai zelar, estou lendo aqui o CPP, vai zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que ele seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Se houver uma suspeita de tortura, de maus tratos, do que for, ele pode determinar a apresentação do preso. 4, caberá a ele ser informado de qualquer investigação criminal para saber da existência, para fazer o controle de duração, controle de legalidade, certo? Não é que ele vai investigar, ele não investiga. 5, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou qualquer outra medida cautelar. Sim, é isso que eu falei, prisões cautelares, medidas cautelares patrimoniais, etc. 6, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituir e revogar. Nós vamos estudar lá nas prisões cautelares a preventiva, etc. Então, cabe ao juiz das garantias decidir sobre isso. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, aquelas provas que são consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório. Mas vejam, decidir sobre o requerimento de produção antecipadas. Então, o MP pede a produção antecipada porque eu preciso ouvir agora uma pessoa, porque senão ela amanhã vai embora do país porque ela vai morar no exterior ou porque ela é um estrangeiro. Ou então a pessoa que está muito velha, que está doente, que pode morrer. Então, em suma, eu preciso ouvir agora para assegurar essa prova. Inciso 7º, é ele que vai decidir sobre a duração do prazo do inquérito, estando investigado preso. Depois nós vamos ver qual é a duração do inquérito, estando preso, estando solto, etc. Tá? 9º, determinar o trancamento do inquérito quando não houver fundamento razoável para sua instauração. Não acredito nesse fundamento, não acredito em juiz trancando inquérito de ofício, mas ele pode trancar quando uma investigação for absolutamente infundada, absolutamente legal, quando o fato narrado for escancaradamente atípico. A defesa vem e diz: o juiz, eu estou sendo investigado por algo que está prescrito, por algo que já decaiu, por algo que não é crime, escancaradamente não é crime. Bom, o juiz pode determinar o trancamento. O juiz pode requisitar documentos, laudos e informações ao delegado. Não é ele produzir prova, é ele pedir que o delegado apresente o que tem exatamente para saber como é que está o andamento, se a investigação não é ilegal. E o juiz ainda das garantias vai decidir sobre interceptação telefônica, fluxo de comunicações, sistema de informática, telemática, afastamento de sigilo fiscal, bancário, de dados telefônicos, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova. Tudo isso nós vamos estudar depois na parte de provas, mas já ficam sabendo que é ele que decide, certo? Julgar um habeas corpus impetrados contra um ato da polícia, de uma autoridade administrativa, é o juiz das garantias. Agora, quando o ato coator, nós vamos estudar lá no processo 2, o habeas corpus, quando o ato coator emana do juiz das garantias, ele decreta uma prisão, aí o HC é para o tribunal que está em cima dele. Determinar a instauração do incidente de insanidade mental, quando houver indícios razoáveis de que a pessoa é inimputável.
14. Decidir sobre o recebimento da denúncia, então, é o juiz das garantias quem recebe a denúncia. Então, depois de toda a investigação, é ele que recebe a denúncia, é ele que vai citar o réu para apresentar a resposta à acusação, é ele que vai analisar essa resposta à acusação, e só se ele não absolver sumariamente, porque se ele absolver, encerra ali, se ele não absolver, então ele manda para o juiz do processo. Depois eu vou explicar até onde vai o juiz das garantias. Eu, particularmente, acho que no Brasil o juiz das garantias está indo longe demais. Ele deveria só receber a denúncia e acabou. Mas no Brasil ele vai além. Ele cita, ele recebe a resposta à acusação e ele ainda analisa se é caso de absolvição sumária, sim ou não. E aí o juiz do processo só faz audiência de instrução e julga. Só não, né? Porque é um mundo. Que mais? Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso aos elementos do inquérito. Depois eu vou explicar que a defesa tem direito de acesso aos autos do inquérito. Não tem sigilo daquilo que já foi feito para a defesa. Tem até a súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 14, se eu não me engano. É a 11 ou é a 14? Eu acho que é a 14. Mas dá uma conferida, 11 ou 14, do Supremo, súmula vinculante, né? Sobre o acesso do advogado aos autos de inquérito, é o juiz das garantias que vai assegurar. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para a produção de prova pericial, depois a gente vai estudar. Decidir sua homologação do acordo de não persecução penal ou de colaboração quando realizados nessa fase preliminar. Tanto a delação premiada como o acordo de não persecução, que é o artigo 28A, que eu vou explicar mais adiante. Tá? Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, prorrogar uma única vez o inquérito por mais 15 dias. Tá? Então, o juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, que estão submetidas às infrações penais de menor potencial ofensivo, estão subordinadas ao juizado especial criminal. E no juizado especial criminal não tem inquérito, tem um mero termo circunstanciado. Mas vocês vão estudar juizado especial criminal no processo 2. Tá? Depois, recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução. Só um parênteses. No artigo 3º-C, vai dizer que a atuação do juiz de garantia cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. O 399 recebe, cita e aí decide se absolve sumariamente sim ou não e re-recebe. É um problema o 399, que vocês vão estudar com mais profundidade no processo 2, no rito ordinário. Tá? Mas é até a decisão de absolver sumariamente sim ou não, artigo 399. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução, parágrafo 2º, certo? Então, se o juiz das garantias determinou a prisão, manteve preso, isso não vincula o juiz do processo. O juiz do processo, ou juiz da instrução, recebendo as peças do juiz das garantias, porque não é toda a investigação, depois nós vamos ver que tem uma exclusão física, mas ele recebendo aquelas peças, ele pode e deve reexaminar as medidas cautelares, e ele pode soltar, ou ele pode prender se o juiz das garantias soltou. Então é isso que o artigo 3º-C, parágrafo 2º diz: as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Dever de reexaminar as medidas cautelares 10 dias após receber. Outra coisa, então ele pode reexaminar, ele pode soltar, ele pode aplicar outra medida cautelar diversa, etc. Outra coisa, o juiz das garantias pode ter determinado a produção de uma prova que o juiz do processo depois considere ilícita, por exemplo. Então não há uma vinculação. O juiz do processo pode e deve reexaminar essas questões. Então, o juiz das garantias ele é uma figura fundamental como garantidor do sistema para assegurar a imparcialidade do juiz do processo. Então, para você ter um julgamento justo e imparcial, eu preciso ter outro juiz
no processo que não seja o mesmo que atuou na investigação preliminar lá no inquérito. Então, isso é um ponto muito importante. Segundo, o juiz das garantias é um juiz garantidor da legalidade, não é um juiz inquisidor, não é um juiz que vai atrás da prova. Quem vai atrás da prova na investigação é a polícia e o MP, não é o juiz, certo? Então, isso é um ponto-chave. E a atuação do juiz das garantias vai até o momento do artigo 399. Vou ler o 399, até para a gente finalizar com ele. Diz o artigo 399 o seguinte. Estou procurando, prof. Eu também. Relaxa, tá lá no meio. Vamos lá. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência. Detalhe, vejam que o 399 vem depois, obviamente, do 397. Qual é o momento do 397? 397. Após o cumprimento do 396A, que é a citação e apresentação da resposta à acusação, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado. Então, absolver sumariamente sim ou não é papel do juiz das garantias. Só se ele não absolver sumariamente é que, então, ele vai formar autos para mandar para o juiz do processo para fins do artigo 399. Inclusive, pela leitura do Código, seria o juiz das garantias que marcaria a audiência de instrução e julgamento a ser realizada pelo juiz do processo. Eu acho que isso é um absurdo e que não vai se efetivar porque a pauta é do juiz do processo. Então, o juiz das garantias decide se absolve sumariamente sim ou não, forma os autos e manda para o juiz do processo. E aí o juiz do processo é que vai marcar a audiência de instrução e julgamento, no caso do 399, e aí a audiência de instrução, artigo 400, para ouvir toda a prova, etc. Então, se liguem, esse é o lugar e o papel do juiz das garantias, tá bom? Então, muito importante. Já indiquei um monte de leitura sobre o juiz das garantias e por hora eu vou parar aqui. O que eu vou trabalhar agora? O sistema de exclusão física dos autos do inquérito, que é feito pelo juiz das garantias e está lá no artigo 3º, volta para o artigo 3º, prof, a linha, parágrafo 3º, C, parágrafo 3º, C e parágrafo 4º, exatamente. Eu vou ler isso aqui. Vamos abrir o artigo 3º, D de dado. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato, incluído na competência dos artigos 4º e 5º, que é o do inquérito, ficará impedido de funcionar no processo. Então, a prevenção aqui é uma causa de exclusão da competência. No Brasil, juiz que tocava no inquérito era prevento e ia julgar. Agora, essa prevenção exclui a competência. Juiz que atua na investigação não é o mesmo do processo. Mas o que é essa exclusão física dos autos do inquérito? Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria e não serão apensados ao processo. Eu vou parar aqui. Bota aí. Sistema de exclusão física dos autos do inquérito. Artigo 3º C, parágrafo 3º e 4º. Vai ser a nossa próxima aula, porque já estamos estourando aí o nosso tempo. Tá bom? Voltamos daqui a pouco na próxima aula para trabalhar a exclusão física dos autos do inquérito. Tchau, tchau.